Bom dia, irmãos, mais um dia aí para trazer uma palavra e que Deus aí abençoe a todos nesse dia, nesse começo de dia, de semana, e que todos aí estejam sobre a bênção de Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra que ela está em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11, no livro de Lucas, capítulo 2, 1, 4 e 5, e também no livro de Mateus, no capítulo 19, do 3 ao 6 e versículo 9, que fala como sua família pode ser feliz. É importante casar legalmente para uma família ser feliz? Jeová, o Deus de boas notícias, é o Deus feliz e deseja que as famílias sejam felizes. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Ele originou o casamento. O casamento legalizado é vital para a felicidade da família, porque ajuda o casal e os filhos a ter um senso maior de segurança. Os cristãos devem respeitar as leis locais sobre o casamento civil. Lucas, capítulo 2, versículo 1, 4 e 5. Como Deus encara o casamento? Ele quer que seja uma união permanente entre o homem e a mulher. Jeová deseja que o marido e a esposa sejam leais uns com os outros, ao outro. Hebreus 13, 4. Ele odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Mas permite que o cristão se divorciem e casem novamente, se o cônjuge tiver cometido adultério. Mateus 19, versículo 3 ao 6 e no versículo 9. Então ele originou o casamento para que as pessoas, o casal, o homem e a mulher, eles sejam felizes, né? E ajudem também, e vai ajudar o casal e os filhos a ter senso de segurança, né? Quando ele fala que ele odeia o divórcio e também permite as pessoas se divorciar, é quando o homem ou a mulher cometem adultério, né? Façam coisas que não são legais aos olhos de Deus. Como o marido e a esposa devem se tratar, Jeová criou o homem e a mulher para que no casamento, um fosse completo do outro. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Como chefe da família, é o marido que deve cuidar das necessidades materiais dos membros de sua família e ensinar-lhes sobre Deus. Ele deve ter amor altruísta pela esposa. O marido e a esposa devem amar e respeitar um ao outro. Visto que o marido e a esposa são imperfeitos, aprender a perdoar é vital para a felicidade no casamento. Efésios, capítulo 4, no versículo 31 e 32.
no capítulo 5, versículo 22 ao 25, e no capítulo 33, versículo 33, e 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Então, como ele fala aqui, que Jeová criou o homem e a mulher para que no casamento eles fossem completos, né? Que um completasse o outro, né? E o marido, como chefe da família, ele que tem que trazer o sustento para a família. Hoje em dia, a mulher trabalha também. Então, ambos têm que se unir no casamento. E mesmo que a mulher trabalhe, e não vai deixar que o homem não seja o responsável pela família. O homem tem que ser o cabeça da família. No lar, o homem é o cabeça. Se você é infeliz no casamento, é correto deixar seu cônjuge? Se você e seu cônjuge estão tendo problemas em seu casamento, faça um esforço para se tratar com amor. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 e 5. A palavra de Deus não recomenda a separação como meio de resolver os problemas que são comuns no casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 13. Se todo o casamento, a primeira briga ou primeira discussão que o casal tiver, e no dia seguinte se separar, então vai ficar casando e separando, casando e separando, casando e separando. Porque os problemas do casal tem que ser, como que eu vou falar, resolvido entre os dois. Às vezes pessoas de fora quer colocar a mão, né? Dar palpite no casamento. E não é bem assim. Quem tem que resolver problemas entre o casal é o próprio casal. E se essas pessoas andam na palavra de Deus, fica muito mais fácil resolver esse problema do que uma pessoa que não anda na palavra, não anda na lei de Deus, não conhece o Evangelho. A pessoa que conhece o Evangelho, ela sabe que se ela pedir em oração a Deus para que o casamento seja forte, né? Não tenha problemas, porque problemas todos nós vamos ter no casamento, porque hoje o homem e a mulher eles não são perfeitos, eles têm as suas diferenças, mas essas diferenças não podem afetar no relacionamento do casamento e nem no relacionamento com os filhos. Filhos, o que Deus deseja para vocês? Jeová quer que vocês sejam felizes. Ele lhes dá o melhor conselho sobre como aproveitar a juventude. Deseja que tirem proveito da sabedoria e experiência dos seus pais. Colossenses, no capítulo 3, versículo 20. Jeová, o nosso Criador, também deseja que você sintam a alegria de fazer a vontade dele e de seus filhos e de seu filho.
Eclesiastes, no capítulo 19, no capítulo 11, versículo 9, e no capítulo 12, versículo 1. Mateus 19, versículo 13 ao 15, e no capítulo 21, no versículo 15 e 16, fala a respeito dessa união entre pai e filhos, como Deus quer. Deus é alegria. Ele quer que as famílias sejam alegres e criem seus filhos dentro da lei de Deus. Pais, como vocês podem contribuir para a felicidade dos seus filhos? Vocês devem se esforçar para prover comida, casa, roupa a seus filhos. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Mas para que eles sejam felizes, vocês também precisam ensiná-los a amar a Deus e aprender dele. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Seu exemplo em mostrar o amor por Deus pode tocar o coração dos seus filhos. Quando a educação que eles dão se baseia na palavra de Deus, ela pode influenciar de forma positiva a maneira de pensar deles. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 ao 7, e Provérbios 22, versículo 6, fala a respeito dos pais contribuir para a felicidade dos filhos. Seus filhos se beneficiarão se você os incentivar e elogiar. Eles também precisam de correção e disciplina. Esse treinamento os protege de comportamentos que poderiam atrapalhar na felicidade deles. Provérbios 22, 15. Mas a disciplina nunca deve ser dura ou cruel. Colossenses 3, versículo 21. Vários livros escritos, especialmente para ajudar pais e filhos, esses livros se baseiam na Bíblia. Salmos 19, no versículo 7 e versículo 11, fala a respeito aí de ajuda entre pais e filhos, né? Tem muitos livros que falam aí que é baseado na Bíblia, que ajudam pais e filhos terem um entendimento, terem uma contribuição, né, para que pais eduquem seus filhos dentro da lei de Deus, naquilo que está escrito na Bíblia. É esse o evangelho que tem que ser pregado para as pessoas. Além das pessoas, o evangelho ele tem que ser pregado dentro do seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos, para que eles possam viver em harmonia perante Deus. E essa era a palavra de hoje que eu queria trazer para vocês, como sua família pode ser feliz, né, no casamento, e a união desse casamento tem os seus filhos, como vocês podem educar
seus filhos dentro da palavra de Deus, naquilo que está escrito na Bíblia, naquilo que o Evangelho prega, o verdadeiro Evangelho. Então essa é a palavra de hoje. Eu queria abençoar a todos nesse dia e que todos tenham uma excelente semana, que tenham um excelente dia e que esse dia seja muito proveitoso a todos. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Um grande abraço e até a próxima.